E eu vou continuar, né? Continuar a pregação. Perdão, padre, mas é imagina, por favor, para mim a música que testemunho caiu, lindo, tal qual o cego Bartimeu. Ela sempre está aqui, sempre fala com a gente. Aí eu vi a canção, eu falei, é para ela, é verdade. E para mim, e para todos nós. Vai lá, padre. Bom, podem sentar. Para quem ligou a televisão agora, pegou no meio do caminho, é uma pena, gente, tem que pegar de manhã. Minha saudação à rede Século 21, à rede Evangelizar, que é TV Evangelizar, Terceiro Milênio. Nós estamos na parábola Mateus capítulo 13, versículo 1 a 13, a 23. Nós falamos do semeador, para você entender. As duas primeiras pregações, você pode depois adquirir, o Carrielo vai explicar como é que faz. Você pode, o primeiro é a semente que caiu, me ajude, gente, pelo amor de todo que é santo. Caiu à beira do caminho. O segundo, a semente que caiu em terreno pedregoso. E nós já vamos na terceira. Por favor, você vai em Mateus, capítulo 13, versículo 7. Aqui estão avisando que eu volto ao Louvemos ao Senhor dia 23 de março do ano que vem. Sementes que caíram à beira entre os espinhos, repita, as sementes que caíram entre os espinhos. As sementes que caíram entre os espinhos. Acharam na tua Bíblia, marcar a terceira, gente, é o terceiro ponto. Bom, a terceira comparação, a semente sufocada recorda a preocupação da vida presente, primeira coisa. Segundo, é a atração exercida pelo poder, é a atração pelo bem-estar. Eita, tem feira. Falo não. Alguém quer pegar o microfone? Pode pegar. Se não é para pregar, é para escutar. Entre os espinhos. Na verdade, é a semente que é lançada, mas que recorda e mostra a atração que o inimigo coloca em nós pelo poder, pelo bem-estar, que não suporta o sofrimento, não sabe lidar com o sofrimento, que é a atração sobre nós mesmos que nos faz orgulhosos e egoístas. Esse espinho é exatamente algo importante. Na terceira dimensão, a beira do caminho é a periferia da existência. O pedregoso é porque o coração está duro e a rocha não é Cristo, a rocha é o nosso eu. Vocês entenderam isso, eu já falei. Agora, esse terceiro solo, esse solo é fecundo? Pergunto de novo. Este solo é fecundo? Sim ou não? Quem acha que é não, levante a mão. Pode levantar, não tem, ninguém vai perder nada. Quem acha que sim? E quem não acha nada, que está brincando de vaquinha de presépio? Brincadeira, gente. Tem gente que fala, deixa eu fazer uma pergunta no ar, vocês se ofendem quando eu falo isso? Vou explicar por quê. O último Louvemos ao Senhor, eu recebi um e-mail dizendo que eu os ofendo com essas brincadeiras. Hã? Eu não os ofendo, não é? Porque não é esse o espírito. Na verdade, pregar depois do almoço é um desafio, porque dá uma dormência coletiva. Então, é verdade, jamais eu penso em ofendê-los, gente. Você pensa que eu não tenho consciência que vocês viajaram a noite toda, que chegaram de madrugada, estão de ônibus, almoçaram sua marmita, vão terminar aqui, sabe Deus que hora vão chegar em casa e amanhã dá-lhe trabalhar? Só que é o meu jeito de ser, eu jamais quero ofendê-los. Quando eu brinco, vaquinha de presépio e não sei o que lá, é uma forma de interagir. Na televisão, quem pega a coisa fora do contexto, acha que padre mal educado, oi que padre... Mas não é que a gente cria uma empatia. Tem gente aqui que eu conheço já não sei de quanto tempo, sabe que eu não quero ofendê-lo jamais.
Só que é o meu jeito de pregar. Eu não gosto de ficar parado aqui e ficar... Então eu não respondo. Esse tipo de e-mail, eu leio. Esse tipo de e-mail, eu leio tudo. Mas eu não respondo, eu me calo. Só que agora, às vezes, é bom a gente dar um desabafo, sabe? A gente pôr um pouco para fora, porque tem tanta gente que vê tanto defeito que nada agrada. Bom, uma salva de palmas. Eu não vou repetir, mas ficou dito. Gente, esse solo terceiro é um solo fértil e rico. Por quê? Mas por quê, padre? Porque ele produziu o quê? Espinhos. É aí que a gente não pega. Esse terceiro solo, preste atenção, que agora é a última pregação minha para a bênção com o Santíssimo. É um solo rico, fértil, que na verdade somos nós também. Às vezes, nós somos um solo rico e fértil, porém, produzimos coisas erradas, produzimos espinhos. Veja, eu falava da corrupção, preste atenção, isso é a política, isso é a corrupção no Brasil, isso é a corrupção, o conceito de corrupção. O solo é rico, o solo é profundo, o solo é receptivo, mas o solo foi corrompido. Às vezes, nós somos dóceis, nós somos até profundos, nós somos dóceis à palavra, receptivos à palavra, deixamos a palavra entrar em nós, mas nós nos corrompemos, nos tornamos corruptos em nossos desejos, em nossa santidade, em nossa busca de Deus. Você entende isso? Por isso que esse terceiro estágio, gente, eu acho muito forte. Corrompidos pelo desejo, corrompidos pelo orgulho, somos corrompidos, o nosso solo é fecundo, mas não produz a semente que é o verbo, que é Deus, que é vida, produz o que não presta, produz o espinho. Às vezes, nós usamos a potência, a nutrição, a gratuidade de Deus para produzir espinhos. O espinho não nasce do nada. Alguém plantou. Você vai dizer, mas eu não tenho culpa se o diabo plantou em mim. Mas eu tenho culpa de deixá-lo crescer, de nutrir o espinho e não nutrir a semente, de nutrir as coisas ruins. Eu falava, cuidado, segundo estágio, nada dá certo na minha vida. Não diga isso não, já falei que não vale, né? Não vale dizer, nada dá certo sim, você só não enxergou o quê? Interessante, você sabe que, vamos dar um exemplo, de novo eu vou para agrário, tem um senhor que está me ajudando lá. Quando você planta, qual que é o problema de plantar milho na terra? Você sabia que milho enfraquece a terra? Você sabia que eucalipto, resseca a terra? Sabe, não sabe? O que ele faz? Ele cresce rápido, mas ele acaba com a terra. Não é verdade, senhor? Não é verdade? O senhor é da onde? Deixa eu tirar esse ponto. O senhor é da onde? Deixa ele falar. As mulheres perguntam para os homens vão responder, a mulher responde. Ô, meu marido, o que você acha? Ah, você acha isso? Ele nem falou, coitado. O senhor é da onde, meu filho? Paraná? Ô, terra, então o senhor é muito bom, do Paraná só vem coisa boa. Não é? Não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. Não é não? Jesus. Bom, você sabe que o primeiro ponto, eucalipto seca. Olha, para pensar, o espinho, raciocina comigo, o espinho na terra, ele enfraquece a terra. Por quê? Porque, você plantou, o nutriente que era para a semente de Deus,
foi para os espinhos. Então, o próprio espinho, qual o problema de você ter um canteiro de espinhos? Não é só ter o espinho, não é só você se tornar espinhoso, ardido, que tem gente que é espinhosa por natureza. Tem gente, é verdade, a gente tem que cuidar, a gente tem que se cuidar. Mas o problema é que você está gastando energia da terra, mantendo um canteiro de espinhos. Você entendeu? Então, o espinho em nossa vida, aquilo que eu mantenho de semente ruim, ele está tomando o lugar da semente boa. Então, quando nós enfraquecemos na fé, você tem que se perguntar, que canteiro eu tenho? Onde que eu estou gastando meus nutrientes? Onde que eu estou gastando a minha energia? Por quê? Quando se tem a roseira, me contaram esses dias que tinha uma roseira muito bonita, e tinha um pendão, eu não sei explicar, mas vocês sabem o que eu estou falando. Tem a roseira, de repente nasce um pendão. Tem um cunhado meu, o Lívio Libanori, eles têm todas essas coisas, lá de Paraíba, deve estar me assistindo lá, sabe de tudo. Sai um pendão assim, ó, que não presta, e aí tem que cortar. Não tem que cortar? Porque ele suga toda a energia. Às vezes, nós estamos com isso na vida. Dentro de você, está um espinheiro danado. E aí falta o nutriente para as coisas boas. E nós nos sentimos enfraquecidos, porque o nosso solo está enfraquecido. Portanto, a lógica é plantar algo para se obter fruto. A meta não é só crescer. A meta não é só ser bonito. O que se espera de uma plantação são os frutos. O que Deus espera de nós é que nasçamos, cresçamos, florescemos e produzamos frutos. A pessoa que almeja o céu, eu e você que almejamos o céu, não podemos somente parecer ser bom, mas ser bom e fazer o bem. Repito, quem almeja o céu não pode parecer ser bom, tem que ser bom e fazer o bem, o fruto. Você tem que ser bom, mas a sua bondade tem que ser revertida em fazer o bem. Você tem que buscar a santidade, mas a sua santidade é fazer a caridade, é gerar, é produzir. Por isso eu perguntava, não basta ser bom, tem que ser bom e fazer o bem. Nesse contexto, eu gostaria de entender que quando nós, não por acaso, o Sagrado Coração de Jesus, ontem foi dia de Santa Faustina, eu sou muito devoto, toda a primeira sexta-feira do mês, foi agora, não foi? No rádio eu faço a consagração da casa, depois a aspersão da água. Qual é a coroa do coração de Jesus Qual foi a coroa que puseram na cabeça de Jesus? E por que a gente deixa uma plantação de espinhos na vida? Por que a gente deixa? Por que nós deixamos aniquilar a palavra, a fé em Jesus Cristo, a fé que nos motiva devido aos espinhos? Veja, Jesus explica que as preocupações do mundo sufocam a palavra. O canteiro está cheio, o solo está fraco, é fecundo, mas está fraco. E tem uma frase, e esses espinhos eu gostaria que você pegasse, Eclesiástico, capítulo 5, versículo 9 a 11, por favor. Ministério, agora que vocês vão ter que ler, Eclesiastes 5, 9 e 11. Enquanto isso, presta atenção aqui que eu vou continuar a pregar. Enquanto vocês vão achando, preste atenção. Nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro. Gente, eu vou fazer uma pergunta. Quem quer dinheiro? Eu. Sério,
Gente, eu precisaria tanto dinheiro para comprar, fazer eu ficaria contente só com metade disso aqui, ó. E eu falei para o padre Eduardo, não estou invejando dele. Eu queria ter em Curitiba, porque eu fui para Maringá, fui pregar, tinha lá o pessoal que respondeu muito bem, 2.000 pessoas, mas praticamente a gente gastou para pagar o aluguel do espaço. Nós vamos fazer em Curitiba o primeiro retiro, foi R$127 mil de aluguel. Se eu tivesse metade disso aqui, ou um espaço desse, eu queria dinheiro, queria gente que ajudasse para poder. A questão não é querer dinheiro, a questão é o que vamos fazer com ele, e o preço que pagamos para ter. A corrupção está aí. Se o dinheiro está para fazer o bem, façamos. Por exemplo, não vai pensar que programa de rádio vai para o ar, se você escutar aqui uma rádio, são 1.400, disser que tem gastos com o meu programa, é mentira, porque não paga um cruzeiro, não paga. Se alguma rádio dizer, eu tenho gasto com o programa do padre, é mentira, porque é de graça, graças aos colaboradores. Se alguma TV disser que tem gastos com o programa, é mentira, porque o programa de TV é de graça. Agora, então isso cai do céu? Não. Eu fiz os cálculos esses dias, nós transmitimos uma missa ao vivo, do meio-dia a 1h. Eu celebro, graças a Deus estou indo para casa, amanhã meio-dia eu estou rezando. Mas, sabe quanto custa uma missa, do meio-dia a 1h? R$10 mil por dia. Você acha que é eu que cobro isso? Não, é a tecnologia. Eu imagino o século XXI, quanto não custa por hora. Estou dizendo a minha realidade. Então, desejar dinheiro não é um problema. Acharam Eclesiastes? Achou, meu filho? Ainda não. Jesus, vai, fica de pé, meu filho. Jesus amado. Vamos lá. Capítulo 5. Também é o tamanho da Bíblia. De quem que é? Da tua, Beth? Bons olhos, que Santa Luzia te proteja, minha filha. Eclesiastes capítulo 5, de 9 a 11. Lê bem grande, Carlito. Vai lá. Ajuda o padre, vai. Enquanto eu tomo água. Quer uma lupa? Quem gosta de dinheiro nunca se sacia de dinheiro. Quem é apegado às riquezas nunca se farta com a renda. Isso também é fugaz. Quando as riquezas aumentam, crescem também aqueles que as devoram. Que vantagem tem o proprietário, além de ficar sabendo que é rico? O que foi? Ele está lendo certinho. Por favor, se você estiver no Eclesiástico, você não escutou, é Eclesiastes. Eclesiastes. Patrocínio sacristão. Não, o duro é que não acha e ainda fica fazendo para a leitura. Mas seu Zé. Vamos lá de novo, Carlito. Quem gosta de dinheiro nunca se sacia de dinheiro. Quem é apegado às riquezas nunca se farta com a renda. Isso também é fugaz. Quando as riquezas aumentam, crescem também aqueles que as devoram. Que vantagem tem o proprietário, além de ficar sabendo que é rico? Coma muito ou coma pouco, o sono do trabalhador é gostoso, enquanto a fartura do rico não o deixa dormir. Maravilhoso, né? Você vai ler de novo, fica aí. Você está vendo? Você prestou atenção nesse texto? Você prestou atenção? Quem são os espinhos? Os espinhos têm nome, gente. Os espinhos são as preocupações. Por exemplo, o espinho é você não acreditar na providência. Lembra que eu falei? Eu tenho medo que Deus não me dê força para passar por essa tempestade. Eu não acredito nas promessas de Deus. Eu desacredito de que eu vou passar por essa noite escura. Eu desacredito que essa pessoa que está no crack, Deus vai faltar. Então eu largo mão.
É o terreno, é a pedra, é superficialidade. Não sei se eu me fiz entender. Gente, quando você encontrar uma pessoa que está largando, desistindo, é porque o terreno está raso, porque é pouca terra para semente, superficial. Portanto, quando eu digo fulano entrou nas drogas, esse não sai mais. O problema não está nele, o problema está em você. Quando esse casamento não tem mais jeito, eu não vou lutar mais. O problema está em você e não no outro. A terra, a profundidade, a falta de profundidade é tua. Porque se você tem fé, diga a essa montanha, te arranca e vai para o mar, e ela vai. Como tem uma mulher que eu atendi na hora do almoço, que ela disse, os médicos, cadê ela? Cadê? Com a criança no colo, que os médicos disseram que não tem mais jeito, é uma vacina que vem do não sei de onde, ela não deve ter ficado com a criança. Mas ela disse, eu estou aqui, padre. Eu estou aqui porque eu acredito. Igual esse testemunho aqui, depois você lê. Eu quero ler, de modo geral, esse testemunho aqui. Não é esse não, é um outro que eu li de uma mulher, que ela veio para cá com a perna inchada de uma forma impressionante. Está aqui a mulher que ela disse que no momento, ela sentiu um calor na hora do Santíssimo. Depois eu pego, cadê? Cadê você, minha filha? Vem cá, conta esse testemunho para mim. Até falar o que você vai fazer lá, não vem cá, não é isso? Eu li seu testemunho antes, eu quero que você conte. Sabe por quê? Porque eu quero que você conte, porque daqui a um pouco nós temos a bênção do Santíssimo. Por favor, seu nome, filha. Iracilda. Conta o que você escreveu para mim. Eu vim aqui em março, estava com a perna inchada. Aí meu marido ainda falou para mim, você tem coragem de ir desse jeito lá? Porque eu não conseguia nem pisar direito no chão. Aí eu falei, eu vou, porque eu sabia que era aqui que estava a minha cura. Aí eu vim, aí eu estava sentada naquele canto de lá. Aí eu vim aqui, eu falei, eu sentia no meu coração. Veio a passagem da Bíblia para tocar, quando a mulher queria tocar no manto de Jesus. E eu ficava sentindo o dia inteiro que eu tinha que tocar no Santíssimo. Aí eu fui, cheguei lá, estava muita gente, estava bem mais cheio que hoje. Aí o corredor abriu bem na minha frente, assim. Aí o Senhor passou, eu toquei no Santíssimo. Eu senti uma força entrando assim dentro de mim. Aí o Senhor olhou bem nos meus olhos, assim, e tocou na minha cabeça. Aí quando eu voltei assim, eu senti o corpo leve, a minha perna estava leve, eu fui embora com a minha perna normal. Deus seja louvado. Amém. Você entendeu? Gente, obrigado, minha filha. Deus abençoe. Eu li o testemunho dela, o meu coração ficou, um testemunho desse faz o quê? A gente ter fé. Como diz o marido, o que ela veio fazer ela disse que estava com febre na perna. O que é o normal? Não vou ficar em casa, esticando a perna, para ficar com a perna para cima. Não é assim? E essa mulher veio aqui. E ela sentiu a ação de Deus. Às vezes a gente põe muita preocupação na vida. E as nossas preocupações são muito pequenas, medíocres. E você vai falar, padre, querer ter o pão de cada dia é nobre. Ter o salário justo é certo, a doutrina social da igreja é claro. Nós não podemos fechar os olhos e deixar que os patrões fiquem ricos enquanto os empregados pobres. Quando um patrão fica muito rico, cuidado, tem que olhar para os empregados se não estão sendo maltratados. Por quê? Porque dinheiro quem entra nesse caminho nunca está feliz. De novo, escuta esse texto, preocupações do mundo, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9 a 11. Eu quero que você leve para casa esse texto. Quem gosta de dinheiro nunca se sacia de dinheiro. Quem é apegado às riquezas nunca se farta com a renda. Isso também é fugaz.
Quando as riquezas aumentam, crescem também aqueles que as devoram. Que vantagem tem o proprietário, além de ficar sabendo que é rico? Coma muito ou coma pouco, o sono do trabalhador é gostoso, enquanto a fartura do rico não o deixa dormir. E não é verdade? Quando você trabalha honestamente, você dorme cansado, mas você dorme com a consciência em paz. Agora, entre no mundo da mentira, entre no mundo da discórdia, entre no mundo da corrupção, você perde a paz. A escolha é tua. Veja, eu quero que você entenda que os seguidores de Jesus Cristo não podem esquecer estas lições, como por exemplo, olhai as aves do céu, olhai os lírios dos campos, eles não plantam nem ceifam, mas o Senhor lhes dá de comer e de vestir, mais do que Salomão teve as suas roupas. Lembre de Mateus capítulo 11, versículo 28, venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, eu lhes darei descanso. Você tem preocupações? Não as alimente, não entre no desespero, para cada dia basta a sua preocupação. Como que eu faço então, padre? Como que eu sou ansioso, e eu fico pensando, mas vai dar errado. Gente, tem gente que cria fobia do futuro. O futuro pertence a Deus. Tem uma música que diz assim: Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, glória a ti, Senhor. Do meu futuro, Ele é o Senhor. Do meu futuro, Ele é o Senhor. Do meu futuro, Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Qual a mensagem disso? Não cantei à toa. As nossas preocupações não podem nos levar ao desespero. Gente, o amanhã é Deus. Se nós entrarmos nessa preocupação desmedida, ninguém vive. E é um atentado à própria providência divina. Jesus não disse: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Claro que a gente tem que trabalhar, tem que haver esforço, mas nós não podemos acreditar que a vitória da nossa batalha está no nosso arco, que a vitória de nossa batalha está nas nossas forças, mas de Deus. Jesus disse, comecei hoje pregando das missões, ide evangelizar, não leveis 2 túnicas, não leveis alforge, não leveis nada, apenas sandália nos pés e cajado. Por quê? Por quê? Porque a eficácia, o valor, os méritos da missão não estão naquilo que a gente leva, mas no serviço que a gente presta. Jesus coloca essa gratuidade. Portanto, cuidado. Nesse momento, cuidado para a tua energia e o teu canteiro da vida, o teu solo fecundo, profundo e fértil, não fique infestado de um canteiro de espinhos, de preocupações vãs. Quanto mais, quero lembrar disso, quanto mais cedemos, mais o inimigo toma conta. Eu vou explicar melhor isso. Gente, quando as circunstâncias favorecem, há uma adversidade, há um fechamento à palavra de Deus, o que acontece? O inimigo aproveita. Quanto mais eu sou condescendente com o desejo, o prazer, mais forte ele se torna em mim. Eu repito porque é importante, nesse terceiro solo,
quanto mais condescendente, quanto mais eu permitir, quanto mais eu me inclinar, quanto mais eu me envolver com os desejos impróprios, com os prazer, com o desejo momentâneo, com a felicidade fútil, mais forte esse desejo se torna em mim. Conseguiu entender isso? Veja, se eu exercito uma virtude, mais essa virtude estabelece em mim. Quanto mais condescendente ao desejo, mais esse desejo me atrai. Então, não tem muita opção. O que eu tenho que fazer? Cortar. Eu tenho que enfraquecer. Eu tenho que tirar a nutrição. E eu quero citar um texto. Primeira carta de João, por favor, vai ter que ir de novo. 1 João 2, 15 e 16. Pega aqui na minha, ó. 1 João 15, 16. 1 João 15, 16. Volta aqui comigo. O que eu falei? Quanto mais condescendente com o desejo, prazer, mais forte se torna o desejo em mim. Presta atenção ainda. Você que está em casa, ao vivo, você que está me escutando pelo rádio. Nós temos que cuidar, porque nós podemos se tornar férteis para o inimigo, férteis para os maus pensamentos, fértil nós nos tornamos para o desejo negativo. Então escute esse texto que é muito forte. 1 João, eu vou dizer devagar aqui, capítulo 2, do versículo 15 ao 16. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16. Eu vou repetir pela terceira vez. 1 João não é o Evangelho de João, é a carta de João. Tem duas cartas. Então, primeira carta de São João. Gente, eu estou vendo gente no Antigo Testamento, não faz isso não. É lá no final da Bíblia, gente, um pouquinho antes do Apocalipse. Não é lá no Exodo, não. É um pouquinho para frente dos corintianos. Pena que ele não tinha a comunidade dos Palmeiras, né? Devia ter a comunidade das Palmeiras, para ser a carta aos palmeirenses. Olha que coisa linda. Que, rapaz? Achou aí, meu filho? Ó, foi rápido, né? Vai lá, nosso leitor oficial. Então, peraí, eu tenho que fazer a introdução e depois cortar para lá, que eu faço as brincadeiras, né? O homem ali vibrou, né? Mas não veio com a camisa do Palmeiras, né? Ó? Aí, ó, está conversando. Eu estava elogiando o senhor, que só faltou a camiseta. É, tá bom, está no coração, entendi. Vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Por favor, Sombra. Não amem o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, os apetites baixos, os olhos insaciáveis, a arrogância do dinheiro, são coisas que não vêm do Pai, mas do mundo. Entenderam? De novo, leia e presta atenção. Não ameis o mundo. Por quê? Vai lá. Não amem o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, os apetites baixos, os olhos insaciáveis e a arrogância do dinheiro, são coisas que não vêm do Pai, mas do mundo. Então vamos lá. Forte também, muito obrigado. Esse é o sobrinho do arcebispo emérito, por isso ele é o coroinha nosso. Do arcebispo Dom Pedro Antônio Marchetti Fedalto. Vamos lá. Não ameis o mundo e as coisas do mundo. Terreno terreno espinhoso. Se alguém ama o mundo, não há amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, você usou a palavra apetites, como é que foi? Fala de novo, você usou um verbo que na minha Bíblia. Eu estava em Natal, eu escutei uma frase, eu gravo muito.
apetites do baixo ventre. Aprendi em Natal, Rio Grande do Norte. E eu escutei e falei, por favor, fala de novo. Não vou dizer quem me falou isso. Foi lá de Natal. São os apetites do baixo ventre. Você entendeu? Oh, meu Deus. Não vai fazer eu desenhar, né? Jesus! Apetites baixos. Apetites baixos. Isso. Agora entendi. Apetites do baixo ventre, gente, o sexo. Por amor ao mundo, a palavra de São Paulo é conscupiscência da carne. Mas se falasse conscupiscência da carne, o pessoal ia perguntar, isso morde? Isso é uma doença, seu padre? Então, apetites do baixo ventre. Ventre, o baixo ventre. Conscupiscência dos... não, aqui está mais melhor, como diz o caboclo. A minha tradução não está ajudando muito, não. Gostei mais daqui. Pois tudo o que há no mundo... Olha aqui, ó. Apetites do baixo ventre, os olhos insaciáveis. Sabe o que é um olho insaciável? Nunca ninguém foi na tua casa que você tinha que, de repente, pôr arruda e benzer a casa? Tem, gente. Tem gente que você precisa benzer depois que a pessoa sai. Arruda, não. Mas que você precisa pegar uma água benta e passar assim, sai, Satanás. Porque tem gente que, oh meu Jesus amado, olha para o teu sofá assim, é novo, é? Você comprar uma televisão é capaz de fazer buf. Tanto que antigamente, os mais antigos não faziam sabão no tacho. Quem fez sabão no tacho aqui? Oh meu Deus, ainda bem, louvado seja Deus, que eu não estou falando besteira. Tem uns que faziam com as vísceras, para não falar as tripas, né? E fica feio. Depois vão falar que eu estou na televisão. Mas pegava as vísceras, que é uma palavra chique para dizer bucho, tacava soda cáustica, não era? E dá-lhe mexer naquele tacho. Dá-lhe mexer. Aí tinha certas... Por que você está rindo que está aparecendo uma coisa? Que foi, minha filha? O que foi que você ri tanto? Fazia no sítio sabão. Graças a Deus eu não fui desse tempo. Mas eu ouvia dizer. Bom, depois ficou chique fazer de álcool, não foi? A segunda fase, sabonete, meu filho. Sabonete, mas que comprar sabonete nada. E achava que sabão de soda era bom para caspa ainda. Esses piá de prédio não sabem nada disso. São todos uns piá de prédio, só sabem brincar de skate, carrinho de rolimã. Bom. Mas, voltando ao sabão de soda, tinha comadre que não podia ver, não. Que desandava. Não é, Sidney? Como é que é a história, Sidney? Eu escutei minha mãe, o quê? Conta ali para nós. Conta, vai lá. A minha mãe faz até hoje ainda. Sabão de soda? Opa! E tem comadre dela que não pode ir. Não pode chegar não. Tá bom. Então, São Paulo que falou isso, gente. Eu não sei, isso é um jeito ofensivo de pregar? Eu não sei porque tem... É porque tem gente... É verdade, amanhã provavelmente eu vou receber e-mail dizendo que eu fui mal educado hoje. Os apetites do baixo ventre. Padre Nunes lá em Natal vai remoer lá comigo. Falei o nome.
Eita! Os... Os olhos insaciáveis e a arrogância do dinheiro. Isso são as preocupações do mundo. O mundo passa com seus desejos insaciáveis. Olha, gente, olha essa frase. São coisas que não vêm do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com os seus desejos insaciáveis. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Marcou na tua Bíblia? É um texto forte, não é? O mundo passa com os desejos insaciáveis, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Continuo. Eu estou falando do terreno, a semente que caiu no meio dos... O terceiro solo. Sabemos que são 4. E eu, pela minha lógica, eu não vou conseguir falar o quarto, vai ficar para a adoração ao Santíssimo, eu vou falar junto com o Santíssimo. E eu gostaria então, para ir fechando, temos que cuidar para não sermos governados por esses desejos, por não fazer o domínio do prazer, do desejo que leva ao temor, à ganância, à ansiedade. Sabia que a ansiedade é um apego? Há um apego a ter desejo de manipular. Eu vou explicar melhor. A ansiedade é tipo assim, parece que está fugindo da minha mão. E se não tiver na minha mão, não vai dar certo. Eu vou explicar melhor, porque o que eu coloquei aqui, inclusive quero registrar. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Só note, não vai dar tempo de você procurar. Diz assim: admoeste os ricos deste mundo, para que não sejam orgulhosos, e não coloquem sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos dá tudo com abundância, para que nos alegremos. Repito, 1 Timóteo, capítulo 6, 17. Admoeste os ricos deste mundo, para que não sejam orgulhosos, não coloquem na esperança, na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos dá tudo com abundância, para que nos alegremos. E esse texto nos coloca o grande perigo, e eu falei o temor, a ganância e a ansiedade. O que é um pouco ansiedade? Ansiedade é aquela sensação, eu não tenho domínio sobre. Então parece que está escapando do meu controle. E parece que ao sair do meu controle, não vai dar certo. Muito da nossa ansiedade é isso. Por exemplo, você é ansioso, acaba criando ansiedade porque você não vai resolver. Pô, se eu tivesse controle, o Sidney sempre fala isso para mim, questão da ansiedade, não é? Tenha controle, não seja a ansiedade. Ansiedade no cantar, ansiedade em vários aspectos. Você tem que ser seguro. Você não depende de você, mas você dá a sua porcentagem. Então, o que é um pouco ansiedade? Porque você não está seguro do amanhã. Mas então, eu não estou seguro do amanhã, mas o meu futuro é do Senhor. Entendeu? Então, por que eu vou ter ansiedade de amanhã? Eu creio nas promessas de Deus. O meu futuro é do Senhor. E Ele não vai deixar algo de mal me acontecer. O amor, e aqui eu poderia falar muito. Pena que eu me empolguei nas brincadeiras, mas o amor, eu não sei se você já parou para pensar, o amor é uma força muito forte. Eu posso até um dia pregar sobre isso. Gente, o amor é uma energia muito forte. Se você quer sentir o quanto uma pessoa é capaz, olhe para uma pessoa que está enamorada, para uma pessoa que está apaixonada. O amor é uma força muito forte. Enquanto eu estou pregando aqui, equipe, pessoal da século 21, tenta negociar se vocês me dão um pouco de tempo a mais nessa pregação. Eu me sinto um pouco em casa, eu quero aprofundar um pouco isso. Só me avisa se é possível, nem que depois a bênção do Santíssimo eu estico um pouco, vou para frente.
que eu quero pregar sobre isso. Aí ajeito o relógio, que eu só quero terminar, eu não quero ficar sem terminar. O amor é uma força muito forte. Eu volto a dizer, quando uma pessoa descobre o amor, tanto o que é o crime passional? É a pessoa que ela amou tanto, mas esse amor se tornou tão possessivo que ela diz, se você não ficar comigo, você não fica com ninguém, eu prefiro te matar. É o amor passional, é um crime passional, não é? Por isso você tem que cuidar muito, quando uma pessoa é obcecada pela outra, ela é capaz de matar, porque ela é tão obcecada, o sentimento, a posse, o ciúme é tão grande, se não é comigo, você não fica com ninguém. É capaz da pessoa matar e depois se mata. Geralmente é assim. Por isso, cuidado com uma pessoa. Por exemplo, eu tenho muito medo, não tenho medo de gente, não tenho medo de morto, eu tenho medo de gente que meio desequilibrado, porque o amor passional é tenebroso. Aí eu te pergunto, amar é uma energia. Eu repito, amar é uma energia. E olha, é uma energia que é capaz de fazer pessoas voarem. É capaz de você largar tudo, abrir mão da sua carreira. Você já deve saber do que eu estou falando. Às vezes tem pessoas que mudam de cidade, largam o emprego, sacrificam sua vida por amor. O amor é uma energia muito forte. Agora, amar a riqueza é mais forte ainda, porque você junta a força do amor, mas a riqueza que é satisfação, e é um poder que destrói. Por que a pessoa é corrupta? Por que a gente tem medo de apoiar certos políticos? Eu acho que a Igreja Católica tem que lançar candidatos para as próximas eleições. E respondo pelo que estou dizendo. Eu não estou dizendo que eu vou indicar, mas eu estou dizendo que eu sinto que católicos, pelo amor de Deus, vão para a política. Vão. Mas eu tenho medo. Porque entra lá, a coisa é tão sedutora, e o amor que era um amor pela causa do povo, se transforma num amor ao poder. E o amor ao poder corrompe. Você entende o que eu estou falando? O amor, a riqueza corrompe. Tá bom, muito obrigado. Me deram mais 10 minutos. Uma salva de palmas, século XXI. E o amor à riqueza, ele é tão forte, e ele causa uma alta exaltação própria. E o amor à riqueza, essa preocupação das coisas, não gera gratidão, ela gera autovalorização. Por quê? Porque você acha que tudo que você tem, tudo que você fez, tudo é eu, e não gratidão a Deus. Então você não tem gratidão, nem a Deus e nem ao outro. O outro foi um mero servo da sua potência. Eu sou. Então é capaz de pisar no outro, não reconhece, não valoriza. Está lá em cima e olha para baixo assim, vocês, ralé pensante. É um perigo. Deus, você lembra aquelas histórias de infantis? Ainda estou falando do terceiro solo, a semente caída em meio aos... Você lembra daquelas histórias infantis, aonde havia os encantamentos, magia, bruxa? Gente, eu sou apaixonado, Irmãos Grimms, eu li praticamente toda a coleção, os famosos encantamentos, onde há um encantamento e a pessoa começa a agir diferente. Lembra disso? Lembra? História infantil, lendas. Você sabe que o mundo causa em mim, em você, encantamentos. O que é um encantamento? Existe bruxo, existe gente que mexe com bruxaria? Tem, e provoca encantamento. O mundo causa encantamento.
E nós ficamos, sabe aquela sensação de encantamento? Um dia que você vê um filme, e se ouvir essa palavra encantamento, lembra de mim. Só para você lembrar do texto bíblico, eu estou falando do terceiro. Essa riqueza, que a gente usaria a palavra na teologia, sedução, tentação, eu estou usando a palavra encantamento. Porque provoca encantamento e Deus tenta quebrar. A missão de Jesus Cristo é quebrar o encantamento que às vezes nós temos pelas coisas do mundo. Deus tenta quebrar esse encantamento que às vezes nos leva para o caminho errado. Às vezes nós ficamos encantados, quer usar outra palavra, hipnotizados, seduzidos, fascinados, obrigado. Então, mas eu queria a palavra encantamento, lembrando um pouco uma mudança de desejo, uma mudança de personalidade. Aí, eu quero dizer mais uma coisa, para terminar essa terceira parte. Temos o poder de escolha do que nós queremos ser. Diante desses 3 solos, nós temos o poder de escolha. Somos responsáveis pelo que nós fazemos do nosso coração. Nós somos responsáveis pelo endurecimento do coração ou pela transformação de nossa vida numa terra fértil, profunda, rica e produzindo coisas boas. O quarto solo, estou ainda na primeira parábola, na parábola que eu comecei 9 da manhã. A terra, a semente que caiu em terra boa. Vamos repetir, a primeira foi a semente que caiu, o segundo foi, o terceiro, que acabei de falar, foi, e a quarta é terra boa, que está em Mateus 13:8. Eu quero, de uma forma breve, e depois eu levo a quarta para a adoração, coração regenerado pela ação do Espírito Santo. Eu quero lembrar que, primeiro, nem todo mundo vai dar os mesmos frutos. Lembro que todo plantio é em vista dos frutos, já expliquei. Mas nós sabemos que o fruto pode ser 100, pode ser 60, pode ser 40. Nem toda planta produz o mesmo fruto, portanto, Deus não despreza. Eu não posso ser aqueles frutos, uns dão mais, uns dão menos, mas nós temos que pelo menos dar um fruto, porque uma árvore que não produz fruto, o machado está pronto. São João Batista, se não me engano, está em Marcos, por isso Marcos é leão, porque tem um motivo, o leão a rugir, está com um machado na beira, no começo de Marcos, não produziu, será cortado. Então, toda árvore que não der fruto, será cortada. Nós temos que dar. O coração regenerado pela ação do Espírito Santo, é um coração capaz de ver, capaz de ouvir, capaz de entender a mensagem do reino, portanto, converter-se a Jesus Cristo. Pode haver variação da quantidade dos frutos. Isso significa que mudanças de vida gerada pela palavra podem ser mais abundantes e rápidas. Podem ser abundantes e rápidas, mas Deus sabe a diversidade de nossas vidas. Quero lembrar que há profundidade, há interesse no coração, há perseverança, há sinceridade, há genuíno arrependimento, mas acima de tudo, o que nós temos como terra boa é pedir ardente desejo de Deus. Eu quero citar um texto, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Repita comigo, sem fé é impossível agradar a Deus,
Hebreus capítulo 11, versículo 6. Pois para chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso, para chegar a Ele, fé. Que creia. Veja, é importantíssimo, pela luta e vida espiritual, é importantíssimo você entender algo que às vezes nós entendemos. Toda provação, me escuta, gente, presta atenção mais um pouquinho. Toda provação bem suportada, toda provação vivida na fé, ela causa resistência, ela provoca resistência no caráter. E ela é preciosa como graça espiritual. Toda provação que você resiste na fé, ela provoca em você resistência. Ela provoca uma graça espiritual. Uma provação vivida na fé não é em vão. Você passa por uma tribulação com fé, você ganha resistência, você é mais forte, você cria imunidade, você não sai mais enfraquecido, você sai mais fortalecido. E isso é não rejeitar a misericórdia de Deus. Por fim, acho importante salientar, não tenhamos pressa. E aqui termino com essa frase de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Nada na nossa vida, principalmente as coisas de Deus, são rápidas. Eu dizia, eucalipto cresce rápido, mas ele enfraquece a terra. Eucalipto cresce rápido, mas canteiro de espinhos enfraquece a terra. As virtudes são mais demoradas. O fruto da fé, mansidão, caridade, ele frequentemente melhora quando passa pelas provações e quando vence uma tempestade. A mansidão, a caridade, ela melhora, ela se fortalece, ela se manifesta mais quando passada por uma provação e pela tempestade. Entenda mais. Quando perseveramos na fé, na esperança, é quando mais amadurecemos espiritualmente. Ninguém consegue progredir na fé, frutificar na fé, sem persistir, rezar e se nutrir de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Olhem o agricultor, olha aqueles que plantavam e também aqueles que faziam sabão. Ele espera pacientemente o fruto precioso da terra, até receber a chuva do outono e da primavera. A nossa parte não é a colheita, é simplesmente insistir, perseverar e não desiludir. É bom lembrar que essa semente de Deus não dá um fruto automático. Mesmo a semente sendo divina, sendo o próprio Deus, ela se adapta às condições do terreno. A semente do semeador saiu a semear. A semente era igual para todos, sim ou não? Sim. Responde, sim ou não? Sim. A semente era igual para todos? Sim. O semeador era igual para todos? Sim. Ótimo. Então, repito, a semente é igual. Mesmo a semente sendo divina, a palavra não dá fruto automaticamente. Mesmo a semente sendo divina, ela se adapta às condições do terreno, ou melhor, aceita as respostas do terreno, que podem também ser negativa ou ser um terreno inóspito. A igreja, nós temos a missão de preparar este terreno. Termino, já não dá mais tempo, mas
deixando essa reflexão de Paulo VI, a evangelização é o mandato do Senhor Jesus para a igreja, a fim de que os homens possam acreditar e ser salvos. Sim, essa mensagem é necessária, ela é a única que não pode ser substituída. Quero lembrar que é na adoração do Santíssimo que nós vamos mergulhar nesses 3 solos e pedir o 4º solo. Pergunto para vocês, ficou claro a parábola do semeador? Vão conseguir trabalhar isso nos grupos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.